anda com a autoestima muito baixa, né? Porque anda apanhando muito e eu acho que algumas críticas que vieram pelo menos desde de 2016, quando o Trump foi eleito, e aconteceram muitas críticas, eu acho que são relevantes, são importantes da gente ouvir como imprensa, né? Como jornalista e como empresa de imprensa também. Então, eu acho que o jornalismo ele é muito menor do que a educação como instituição para a formação de uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Mas eu espero que eu possa fazer parte desse debate de um jeito relevante, né? Não só ficar jogando pedrinha na água aqui, né? Com certeza, Carol. Tá com você. Seja muito bem-vinda, né? Nós estamos muito felizes, estamos agora ao vivo na nossa página do Facebook e hoje nós estamos aqui com a Carolina Cimente. Nós vamos debater o movimento Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, e hoje nós estamos reunidos, Carol, são 25 instituições aqui presentes, com suas lideranças e colaboradores no Brasil e na América Latina. E Carol Cimente é uma jornalista, né, uma grande e querida jornalista da Rede Globo. Ela cursou jornalismo na Fapico, na URGS. Ela é Master em Relações Exteriores pela Universidade Livre de Bruxelas e atualmente é correspondente da Globo e da Globo News em Nova York. Antes de desembarcar nos Estados Unidos, Carolina trabalhou na Rádio Ipanema, FM, na Gazeta Mercantil e no Portal Terra. Em 2001, se mudou para a Europa. Em 10 anos, morando lá, trabalhou em Roma, em Bruxelas e em Londres, a maior parte do tempo como correspondente do canal americano de finanças CNBC. Em 2010, se mudou para Nova York, onde cursou diversos cursos de escrita, e em 2013 voltou para o Brasil como repórter da Globo News. Desde 2016, ela vive e trabalha em Nova York, cobrindo principalmente pautas de política, economia e comportamento nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Carol, a palavra está contigo. Muito obrigada, eu espero que vocês me interrompam e façam perguntas e colocações o tempo todo, mas eu vou começar falando que, apesar de, obviamente, respeitar muito aquela frase que fala que não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista, apesar de sempre ter acreditado nesse posicionamento, que quando muitos bons calam, coisas muito ruins acontecem, eu descobri nessas passeatas que aconteceram no início de junho, né? O George Floyd foi morto numa segunda-feira, 25 de maio, as manifestações começaram nos últimos dias de maio, mas principalmente início de junho, em várias cidades americanas, em todos os estados americanos. Dizem que as maiores delas aconteceram em Nova York, eu acho que algumas muito grandes e muito relevantes também aconteceram em Minneapolis, onde ele foi morto, mas também em DC, em Washington e na Georgia também, em Atlanta. Mas foi uma surpresa, acho que foi uma surpresa positiva para mim, ver que apesar de ter esse posicionamento e apesar de ter esse respeito a essa luta antirracista, enquanto eu estava ali cobrindo as passeatas, foi muito rico para mim ouvir histórias do dia a dia que não é tão difícil da gente ouvir se a gente tem um amigo negro, uma amiga negra, se a gente convive mais emotivamente com comunidades de maioria negra, mas a verdade é que... No final de dezembro termina o contrato do porte. O que a gente está correndo aqui é numa... Mas a verdade é que, como mulher branca do sul do Brasil, que agora mora em Nova York, já morei em outros lugares, a organização da sociedade, no Rio de Janeiro, talvez eu tenha tido um pouco mais de exposição a colegas negros, a vizinhos negros, porteiro negro, né? Mas, assim, a verdade é que a organização da sociedade, pelo menos na minha vida, sempre me
afastou um pouco, me colocou numa bolha, num lugar em que os negros só entravam como funcionários, funcionária da casa da minha mãe, que me criou e que depois veio passar 3 meses aqui comigo, me ajudando a criar a minha filha como vó da minha filha, né? Como aquela coisa cheia de carinho, de amor, que só o Brasil consegue fazer, né? Com uma funcionária, uma empregada doméstica que vive na nossa casa há muito tempo e que acaba se transformando numa pessoa da família, mas que não é uma pessoa da família, né? É uma funcionária que não tem aquele laço que vai durar para toda a vida, querendo ou não, né? Então, a gente branco no Brasil acaba sendo muito, aspas, muito fortes aqui, muito protegido dos negros, o que é uma coisa que eu acho devastadora e que arrasa com qualquer luta antirracista. E eu acho que racionalmente eu sempre soube disso, mas durante essas passeatas eu consegui entender exatamente por que isso talvez seja o fator mais fundamental que atrapalha na igualdade, na verdadeira luta antirracista. Porque eu comecei a ouvir histórias de... Claro, tem esses nomes, esses personagens americanos, mais jovens ou mais velhos, que foram assassinados pela polícia ou em situação de desigualdade, de injustiça nos últimos meses, nos últimos anos. Ai, que frio! Tem um menino muito jovem, né, o Trayvon Martin, que foi assassinado mais de quase 20 anos atrás, voltando do futebol para casa. Então são dezenas, centenas de histórias, se a gente pegar nas últimas décadas, de violência policial e assassinato em situações absolutamente impossíveis. E acontece exatamente a mesma coisa em vários lugares do Brasil. Eu cobri Rio de Janeiro pela Globo News 3 anos e eu não sei quantos velórios e quantos enterros de crianças que foram assassinadas com tiros de fuzil em comunidade, sempre em comunidades, foram mortos e 95% eram negros. Então, é uma coisa que se repete no Brasil em números mais assustadores, mas como acontece na comunidade, fica na comunidade, claro que revolta, claro que levanta manifestações, mas me parece que nesse momento, cria menos ondas de movimentos do que aqui. Então, cobrindo essas manifestações e ouvindo as histórias, eu me lembro de uma que mexeu muito comigo, que me transformou de certa forma, porque foi essa jovem, Breonna Taylor, que foi assassinada em St. Louis, se não me engano, no início desse ano, no início da quarentena, primeira semana de março. Ela tinha 26 anos, estava em casa com o namorado, a polícia, 3 policiais brancos, bateram na porta, ninguém abriu, arrombaram a porta, isso era 1 da manhã, entraram no quarto dela e ela levou, não me lembro se eram 9 ou 11 tiros. Morreu, obviamente. Ela estava dormindo na cama dela, ela não estava cometendo nenhum crime. Mesmo que ela fosse, ela não era, mas mesmo que ela fosse uma criminosa, isso não é justiça, isso é assassinato. Ela foi assassinada por 3 policiais brancos e depois a investigação levou a vários pontos que ela, no passado, já tinha vendido maconha. O namorado dela que estava ali parece que estava armado. Ele tinha porte de arma, ele tinha arma, como milhões de pessoas naquela cidade ou no país têm, de forma legal. Então começaram a investigação para salvar os policiais, começou a achar um monte de motivos. Ela estava em casa dormindo e foi assassinada na cama dela. Esse é o fato. Negra, 26 anos, por 3 policiais brancos. E isso acabou vindo à tona depois que o George Floyd foi assassinado daquele jeito dramático, medieval, que eu acho que a forma como ele foi assassinado e o vídeo do assassinato dele tem tudo a ver com o movimento que veio depois, com as manifestações, porque chega num ponto que, assim, tem que ser grotesco desse tamanho para todo mundo, ou para a maioria das pessoas, se revoltarem.
E eu acho que isso teve muito a ver com a forma e com o tempo e com o fato de isso tudo ter sido filmado. Enfim, eu estava numa manifestação que era em homenagem a Breonna Taylor. E organizado por uma mulher também jovem, de menos de 30 anos, aqui do Brooklyn, eu moro no bairro do Brooklyn. E ela, negra, se colocando naquela posição, poderia ter sido eu. Não poderia ter sido eu, Carolina. Muito dificilmente teria sido eu, Carolina. Mas poderia ter sido aquela mulher, poderia ter sido... E aí ela falou uma coisa nessa manifestação que me fez pensar ir até a lua e voltar. Que foi o seguinte, ela falou, esses 3 policiais entraram na casa da Breonna Taylor, invadiram a casa da Breonna Taylor sem mandato de prisão, sem mandato judicial, sem nada, assassinaram ela e foram embora. E continuaram sendo policiais ainda por muito tempo. Eles foram depois afastados e estão sendo julgados e foram demitidos recentemente, mas demorou bastante. Teve a ver com a pressão das ruas. E ela diz, policial invadia a minha casa, e se não tivesse matado ela, isso acontece com muito mais frequência do que entrar e matar. Então, os policiais invadem na madrugada a casa de uma mulher ou de um homem negro, humilham ele, quebram a porta, estragam a noite dele, de repente tem bebê dormindo, de repente tem uma mulher grávida, de repente tem uma pessoa idosa, estragam a paz daquelas pessoas e vão embora. Ninguém morre e não se transforma numa grande situação. Mas no dia seguinte, aquelas pessoas vão ter que ir para o trabalho. E elas passaram por isso, elas não voltaram a dormir. Elas tiveram uma noite terrível, de pânico. E agora elas vão para o trabalho e elas têm que competir, têm que trabalhar, têm que ser educado, têm que se vestir, têm que se arrumar, têm que ser profissional e competir com colegas brancos, que nunca passaram por isso, que nunca vão passar por isso e que não conseguem ter a dimensão do que é passar por isso e não poder fazer nada. Tem que calar a boca. Essa fala daquela moça que organizou a manifestação para Breonna Taylor mexeu muito comigo, porque claro que a gente sente e dói ver a imagem da morte de George Floyd e que é errado, e que é injusto, e que é um absurdo, e que é medieval. Mas quantas coisas menores são tão nefastas e atrapalham e atrasam a vida de mulheres e homens e crianças negras, e a gente não toma conhecimento porque ninguém morreu, porque não se transformou num grande caso. Então, aquele menino que morava no Complexo do Alemão, de 5 anos, que levou um tiro de fuzil na cabeça e morreu, aquilo se transforma numa coisa enorme porque é uma coisa enorme, porque é uma coisa de guerra, uma coisa horrorosa que não é para acontecer, principalmente não com uma criança de 5 anos. Mas todos os dias, ele e os irmãos dele, os amigos dele, os pais dele, lidam com policiais armados com fuzis dentro da comunidade deles. Quantas vezes essas pessoas entram na casa deles sem ter mandato, sem ter nada? Quantas vezes eles ameaçam dar um tiro? Quantas vezes dão um tiro, mas é um tiro de raspão? Quantas vezes eles sentiram o medo da morte aos 5 anos de idade por estar lidando? Então, são coisas que a gente não consegue avaliar e que conta. Isso diminui ainda mais a profundidade da desigualdade social. Então, a luta antirracista e essa história, que eu que sou jornalista, que estou ali para contar uma história, ouvir de pessoas e contar para outras pessoas o que está acontecendo, para nós, como sociedade, avaliarmos o que se deve fazer e o que funcionou em algum lugar, não funcionou em outro lugar, está bom, está ruim. Essa narrativa, ela não começa na morte do George Floyd, obviamente. Ela não começa na morte da Breonna Taylor. Ela não começa com a invasão dos policiais brancos da casa da Breonna Taylor. Essa narrativa começa na avó, na bisavó, na tataravó da Breonna Taylor. E o que a gente faz com isso hoje? E aí, só para encerrar esse início de pensamento, eu li uma matéria no Washington Post que, recentemente, acho que 2 semanas atrás, eu posso mandar o link depois para vocês, que me tocou muito profundamente, que é uma mulher americana que descobriu que nasceu no estado de Nova York e começou a investigar os antepassados dela. Ela achou um diário
de um avô, de uma avó, que contava detalhes. E foi procurar mais documentos e achou um... Como que chama quando a pessoa morre? Ela deixou um testamento. No testamento do tataravô dela, ele dava... E eram pessoas boas, né? Era uma família boa, uma família, né, de professores e médicos e advogados. E ela acha lá, o tataravô dela, no testamento dele, ele doa o negro tal para a neta tal, o negro tal para o sobrinho tal. E aí ela se dá conta, para aí, eu não sabia disso, mas a minha família tinha escravos. E aí ela vai atrás, óbvio que ela não vai encontrar os escravos, porque isso aconteceu 200, 300 anos atrás, mas ela encontra uma descendente, né, deles. E procura ela. E começa a conversar com ela e aprende coisas com ela. A avó dessa mulher negra tinha sido escrava, não necessariamente da família dela, mas... E ela começa a tomar para si a responsabilidade de tentar fazer um pagamento daquilo que aconteceu na história, que foi um absurdo, porque demorou muito para os brancos se darem conta que escravizar negros era uma coisa horrorosa, animalesca, brutal. Então ela toma para si fazer isso e se aproxima dessa mulher e começa a se envolver com os problemas que ela tem e tenta... Elas trocam, né? Elas ficam amigas. E ela aprende muito com isso. E eu fiquei pensando muito nisso, que... 2 pontos. Que a gente não pode tratar esses problemas de violência policial. Primeiro, eu acho que é muito complicado a gente tratar como assim, esse é um problema da polícia. A polícia violenta tem que acabar. A polícia está dentro de uma sociedade e ela age como, talvez de forma exacerbada, como age uma sociedade. Então, a mudança ela é muito mais difícil, né? Não é só demitir o diretor da polícia e demitir policiais corruptos e recontratar gente. É muito mais profundo do que isso. E a mudança é de cada um de nós. E ela vai significar um esforço muito grande. Não é só todo mundo assumir, sim, eu sou racista, que é um passo importante, porque todos somos. Mas é voltar atrás, é descobrir se a nossa família teve escravos, é tentar encontrar essas pessoas, sabe, é trabalhoso e é doído, muito doído. E também significa abrir espaço. E quando a gente abre espaço, como homens e mulheres brancos, significa entender que, sim, em algum momento talvez tenha perda de espaço para uma mulher e um homem branco, para ter espaço para uma mulher e um homem negro. E isso também é muito doído. A gente entender que, a princípio, no planeta tem espaço para todo mundo, mas nunca teve, né? Nunca teve. Espaço, teoricamente, até tem, mas comida para todo mundo não tem, água limpa para todo mundo não tem, emprego para todo mundo não tem, justiça para todo mundo não tem. Então, eu acho que são escolhas que a gente, né, vai ter que conversar, discutir e fazer, que significa abrir mão, sim. Assim como o feminismo significa convencer e lutar para as mulheres terem um espaço que antes era prioritariamente dos homens e pronto. Então, a gente não quer transformar isso em guerras, mas, de certa forma, são batalhas. São batalhas de espaço, de sobrevivência, Então, eu acho que o quanto antes a gente encarar de um jeito assim e entender que não tem volta, porque não tem volta. A gente até pode ter um governo Trump voltando atrás com muitas regulamentações. Eu não vou entrar em detalhes do governo brasileiro, eu estou nos Estados Unidos, eu acho que nem é justo. Mas a gente tem crescimento de extrema-direita, de governos com tendências fascistas, tendências autoritárias, mas tudo que sobe desce. E a história não foi escrita linearmente, então a gente tem que acreditar que essa mudança em doses pequenas ela vai acontecendo. Está na hora de acontecer em doses maiores, né? Agora eu vou parar de falar que eu falei meia hora sem parar. Carol, uma pergunta primeira que eu queria colocar para você, tem outras aqui que estão chegando no chat.
Aqui no Brasil, né, diante desse todo cenário que você trouxe para a gente, que foi disparado, vamos dizer assim, foi um botão, né, a questão da morte do George Floyd. Mas aqui, durante a pandemia, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, a violência policial e o número de homicídios durante a pandemia, por mais contraditório que seja, aumentou absurdamente. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que está esse cenário. Você acha, no teu olhar, né? Claro que o caso do George Floyd disparou uma série de outras questões que têm a interferência política, né? De um posicionamento de governo que se recita e que a gente também aqui no Brasil, de certa maneira, está vivendo isso. E a escalada de liberação de armas, de munição está um absurdo. Se você percebeu um pouco disso também, né? Desses espaços estarem, entre aspas, mais abertos, a polícia, né? E os controles estarem, entre aspas, mais livres para poder cometerem esse tipo de coisa. Aqui no Brasil tem sido absurdo. Tem acontecido e tem sido noticiado aqui na imprensa americana, sim, de mais violência policial, inclusive depois das manifestações, ou depois, digamos, do início das manifestações, porque algumas manifestações continuam acontecendo. Eu acho que isso é muito importante. Elas perderam aquele tamanho, mas elas seguem. E eu acho que isso é muito... A consistência desses manifestantes é muito importante de ser observada. Assim como aumentou também a violência, ou está aumentando a violência normal, a violência de mais tiros estão sendo disparados, mais roubos estão acontecendo. No momento em que a gente vê a cidade de Nova York, que era basicamente, tinha gente na rua 24 horas por dia quase, a gente vê uma cidade bem mais vazia. Se não me engano, os dados de telefonia indicam que de 10% a 15% dos telefones celulares de Nova York não estão mais na cidade, ou foram desativados ou saíram da cidade. Então há um movimento para as pessoas saírem da cidade grande, da cidade que é mais cara, no momento de quarentena, no momento de pandemia, para se protegerem e para também perder o emprego, porque eu vou continuar pagando um aluguel urbano caríssimo se eu posso pagar um quarto disso numa cidade a 1 hora daqui, né? Então tem isso também. Mas houve sim um aumento de violência policial e em alguns lugares ainda está acontecendo, e isso eu acho que é muito evidente para todo mundo que houve um aumento de tensão, né? Generalizada, e a gente está vendo uma crise mundial econômica acompanhando essa crise de saúde que tem resultados muito difíceis, né, de lidar e sem menor previsão de virada de jogo. Mesmo nos países que conseguiram controlar a pandemia, cedo ou tarde os números crescem um pouco, tem que fechar mais alguma coisa, a reabertura não significa o fim do problema, porque o turismo internacional basicamente não existe mais. Então, crise econômica com tensão social, tensão emocional e uma sem prazo para terminar, é claro que leva a situações mais difíceis, né? Então, a gente está vendo isso sim. Agora, por outro lado, está acontecendo aqui um movimento muito interessante que começou por causa das manifestações, que é de rediscussão do trabalho da polícia. E isso é muito bacana, porque em Minneapolis, por exemplo, que foi o lugar onde mais radicalmente isso vai acontecer, se decidiu, não está sendo feito do dia para a noite, mas se decidiu desestruturar e repensar e refazer o sistema de segurança pública. Então, basicamente, é como decidir, mas não botar em prática ainda, que a polícia militar, por exemplo, no Brasil, não pode mais ser polícia militar. A polícia militar vai se transformar em um outro nome que vai trabalhar para a segurança pública. Está acontecendo exatamente essa discussão por lá nesse momento, e a previsão, o prazo inicial que eles deram foi de fazer essa mudança em até 2 anos. É um passo bastante grande, bastante importante. Aqui em Nova York já se mudou algumas leis, por exemplo, o que foi bastante histórico,
tinha uma lei estadual que protegia os registros de quando quando os policiais faziam alguma ação, ou matavam alguém, ou mesmo prendiam alguém, ou o registro, os dados dessa ação e o que tinha acontecido, as investigações que vêm depois, isso era secreto. Isso não era um documento aberto para a sociedade. Isso agora mudou. Então é uma coisa muito histórica, muito importante, porque é a única forma de ter provas para poder afastar, para poder demitir e, eventualmente, até mesmo para poder prender um policial que abusou do seu poder. É óbvio que o policial Nova York é uma cidade que não permite o uso de armas. Então, teoricamente, só os policiais andam armados, teoricamente. Então, é óbvio que eles têm um poder, no mínimo poder de fogo maior, mas eles têm poder de prisão, eles têm vários poderes. Então, naturalmente, eles também têm que responder a uma transparência maior, porque ela vem junto com a autoridade, junto com o poder. Isso não era assim, isso mudou. Então, é uma mudança bastante importante. Agora se discute, inclusive, aqui em outras cidades também, como em Atlanta, por exemplo, que em alguns casos a polícia não deve ser chamada, e sim alguém que faz parte do corpo de segurança comunitária. E aí tem que entender como é que vai funcionar ou como é que funciona esse corpo de segurança comunitária. Então, se uma pessoa está bêbada, incomodando a vizinhança, é preciso chamar um policial armado? Essa pessoa está colocando a vida de alguém em risco? Ok, se ela está dirigindo, talvez ela esteja colocando a dela e de outras pessoas em risco. Mas se não é esse caso, é preciso chamar um policial e talvez terminar em morte, que foi o que aconteceu. Vocês talvez lembrem, um homem em Atlanta que estava no estacionamento de uma lanchonete. Não, ele estava dormindo dentro do carro. Então, ele não estava nem no estacionamento, ele estava no próprio drive-thru ali, onde o carro entra para pegar comida. Então ele estava atrapalhando o trânsito, ok. Mas ele estava dormindo bêbado ou drogado. E aí chamaram os policiais, porque ele estava atrapalhando, e acabou que esse homem morreu. Ele agiu como um bêbado, ele na verdade não foi violento com ninguém, e foi assassinado com um tiro nas costas pelos policiais, por um policial. Eram 2 policiais. Mesma coisa, policiais brancos, um homem negro. Será que isso teria acontecido se fosse um homem branco? Então, será que isso teria acontecido se, em vez de chamar policiais, se tivesse chamado paramédicos? Se tivessem chamados... Será que se ele fosse branco, teriam chamado paramédicos? Que era um homem dormindo dentro do carro, num lugar absurdo. Será que ele não teve uma parada cardíaca? Mas ele era um homem jovem, negro. Ah, não, então isso está causando problema. Então, essa discussão para achar soluções para problemas que a gente vê acontecendo, né? Que tem a ver com o aumento de violência policial, mas que tem a ver também com a própria sociedade não cobrar uma solução menos violenta, uma solução mais alternativa. Por exemplo, quando o exército é colocado numa comunidade do Rio de Janeiro e muita gente critica, muita gente acha que está certo, mas é a melhor solução colocar o exército que foi criado, que foi formado para lutar uma guerra, que é um grupo que está ali para se defender e, teoricamente, matar. É correto usar esse grupo para pacificar uma região que está dominada por milícia ou por traficantes ou por um grupo violento? Não sei, mas a gente como sociedade, o que a gente gostaria de fazer nesse caso? Eu acho que essa discussão ela tem que ser muito viva, muito mais viva do que ela é. E não é uma discussão fácil, principalmente não é uma discussão fácil em épocas de meme, em épocas de rede social, em que as discussões duram 2 minutos e já parte para piada, para agressão, para bullying. E não é uma discussão fácil em sociedades ignorantes, em sociedades que não têm um número majoritário de pessoas que leem, de pessoas que têm interesse em discussões mais profundas. Então, não ter essas discussões é o caminho para o autoritarismo, né? Aos poucos.
criação de um autoritarismo. Acho que eu não respondi muito a pergunta, mas... Respondeu sim, ótimo, porque são as dimensões, né? Então, a pandemia nos trouxe, né, Carol, que eu costumo sempre falar isso, um pandemônio, porque ela descortina, literalmente a máscara cai de uma série de coisas que a sociedade vinha jogando para baixo do tapete, né? Então, tem uma primeira pergunta, eu vou passar a palavra para o Landerson, para você falar um pouquinho mais dessa questão do racismo, né, na sua experiência aí, na tua visão, que todos somos racistas, né? No sentido estrutural mesmo, né? Como é que a gente percebe isso? Landerson, você quer comentar alguma coisa? Antes de passar para o Landerson, só vou pedir para a pessoa falar o nome, qual instituição é e de qual estado, tá? E o que representa, para a Carol saber com quem que ela está conversando. Landerson. Oi, Carol. Aqui é o Landerson, eu estou falando de Curitiba, eu sou da ADRA. Não, eu só queria entender, né, porque é uma frase forte, né? Todos somos racistas. Em que sentido a gente pode entender melhor essa frase e como que a gente pode refletir para uma mudança? Essa aqui é a minha colocação. Eu acho... Eu só sou uma pessoa interessante para a gente discutir sobre racismo no sentido em que eu vivo nessa sociedade e que eu fiz essa cobertura e que eu sou jornalista, então, por natureza, eu sou muito curiosa. E, por natureza, eu acho que grande parte dos jornalistas procuraram essa profissão porque querem mudar o mundo, porque querem um mundo mais justo. Eu acho que ele caminha um pouco junto. Não vale para todo mundo, mas foi o que me levou a querer fazer jornalismo. Eu não sou uma especialista em racismo, eu sou uma curiosa. Então, eu leio bastante, eu ouço podcasts sobre o assunto. O meu entender é que, assim, no momento em que a gente... Vou responder dizendo o contrário, Landerson. Se eu disser, não, eu não sou racista, porque eu realmente não sou racista, né? Eu convivo com negros e eu respeito os negros e eu tenho colegas negros e... No momento em que eu faço isso, eu estou fechando a porta para milhões de problemas que eu não enxergo e que eu não vivo, por não ser negra. Aí eu até não concluí esse raciocínio. Quando eu estava nas manifestações, eu pensei muito nisso. Ter um amigo, uma amiga, muitos amigos, muitas amigas negros dentro de casa, não assim no Instagram, no Facebook. Ter amigo negro com quem a gente convive faz a gente viver o racismo um pouco mais na pele. Porque, como mulher, por exemplo, eu já fui para boate, já fui para noite, e eu já vivi e já vi minhas amigas viverem situações absurdas. Não só na noite, no dia também, mas... sei lá, o cara que passa a mão na bunda, o bêbado que se passa, o taxista que faz uma gracinha e deixa a pessoa com medo, né? Que talvez até nem aconteça nada, foi só uma gracinha, mas até chegar em casa a gente vai muito medo. Ou desce do carro e chama um outro carro. Então, assim, essa situação eu conheço bem e eu sei, por experiência, por conversar com o meu marido, com os meus amigos, com o meu irmão, que os homens não entendem o que é o medo de ser mulher, o medo constante de ser mulher, que é, não estou querendo me fazer de drama queen nem nada, mas a violência contra a mulher existe, a gente não pode negar, e quando a gente é mulher, a gente sabe que é o maior medo da nossa vida, mais ou menos, né? Assim, então, eu me coloco nessa mesma situação pensando nas mulheres, nos homens, nas crianças negras, que vivem coisas que às vezes a gente ouve e entende, às vezes a gente vê. Já vi isso acontecer com uma colega minha, uma colega produtora repórter, por exemplo, de TV, que foi buscar um equipamento para sair para gravar e alguém parou ela e falou assim: nossa, você é maravilhosa no vídeo, e você é linda, você devia não ser mais produtora, você devia ser só repórter. Agora, vai ajudar muito se você alisar o cabelo. Todo mundo já ouviu uma história assim. Isso aconteceu, e quando ela subiu, ela me contou, e
E eu falei para ela, gente, isso é tão, tão ignorante, porque a tua beleza tá... Ela tem um cabelão, assim. Agora ela até cortou mais curto, ela tinha um cabelão, assim. E eu falei, essa pessoa não entendeu nada. Esse cara que te falou isso não entendeu nada. Né? Ele ainda tá nos anos 70, 60, ele não entendeu nada. E ainda bem que ela ficou furiosa, subiu, me contou, e beleza. E depois ela virou repórter de vídeo maravilhosa e, enfim, tá tendo uma carreira muito, muito bacana. Saiu da televisão, mas continua tendo uma carreira muito bacana. E então são coisas que eu não ia imaginar se ela não me conta. São situações como essa que eu falei dessa mulher negra que organizou a manifestação, que colocou, tá, e se a Breonna Taylor não tivesse sido assassinada? Se tivesse só tido a casa invadida pelos policiais e humilhada? O que ia significar isso para ela? É um trauma. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso, na manifestação, eu comecei a conversar com as pessoas, porque eu vi que a riqueza, para mim, daquelas manifestações, era ouvir as histórias e contar para os telespectadores. Então, eu comecei a perguntar, o que significa isso para ti, na tua vida, né, na tua experiência? E várias mulheres negras ali naquela situação me falaram, é um trauma, é um trauma. É um trauma que tu vai levar para a vida. E a próxima vez que tu vê um policial, tu vai ter medo. E a próxima vez que baterem na tua porta à meia-noite, 1h, tu vai ter medo. E talvez, sabe, a gente não consegue avaliar. Então, por isso que é esse todo mundo é racista. Porque a nossa ignorância em relação ao que significa ser negro, ser negra nos Estados Unidos, no Brasil, nos transforma em racistas naquela questão que a gente fala de racismo sistêmico, né? Tem coisas que a gente diz, que a gente faz, que a gente vive automáticas e que a gente só se dá conta que pode estar incomodando e que pode ser racismo se alguém nos fala. E muitas vezes, com certeza, a gente não se deu conta de tudo. Com certeza, a gente não se deu conta de tudo. Então, pode não ser por mal, mas ele está com a gente. O racismo existe, ele é estrutural, ele está em todas as coisas, em todas as partes. Por isso, eu considero que o primeiro passo é a gente admitir. Sim, somos todos racistas. Agora vamos tentar, sem preconceito, ter uma conversa de como que a gente pode mudar. Vai mudar semana que vem? Não, não vai. Talvez algumas coisas. Mas qualquer mudança é boa, né? Ótimo, Carol. Agora a Valéria tem uma pergunta para fazer para você. Valéria, está com você. Valéria? Carol, muito emocionante a sua fala. E a minha pergunta, que parece que não tem sentido, é porque, na realidade, na minha vida pessoal, eu vivia exatamente o oposto. Meu pai foi assassinado por um menino da comunidade. E o que eu percebi, Carol, foi toda uma articulação da comunidade para poder reparar esse dano social. Então, às vezes, eu vejo a comunidade... Olha, eles se mobilizaram, eles procuraram vereador, eles mudaram o nome da rua, eles foram maravilhosos, entendeu? E me fizeram, inclusive, perdoar esse menino. Nossa, eu tô arrepiada, eu quero ouvir essa história. Foi muito bonito. E, assim, o que me chamou a atenção foi... Desculpa, que minha mãe caiu. O que me chamou a atenção foi... Não, isso é normal. O que me chamou a atenção, Carol, foi da comunidade ter esse movimento a favor do meu pai, que era um doutor. Poderia não ter, entendeu? Não poderia falar, mais um branco que morreu. E não foi dessa forma que eles agiram com relação ao meu pai. Então, eu não sei se você percebe toda uma sensibilização da comunidade quando a história é no asfalto. E toda uma desensibilização quando a história é na comunidade, que fala, é mais um favelado. Entendeu? Então, eu percebo muito essa dicotomia. Não sei se para você isso é claro. É só uma visão. Minha mãe caiu? Não, foi o susto da sua irmã. Tá. Valéria, fala ela tá bem? Para Carol, para ela poder ir situando. Falar? Não, falar de você. Desculpe, eu sou Valéria, eu sou da área de saúde, eu sou sanitarista, e a minha história no país foi trabalhar com invisibilidade social. Então, nossa, assim, olhar para quem não olha. É bacana.
E Nós somos uma dupla, eu e o Mauro, e hoje a gente trabalha com humanização. Nós não somos tijucanos. A gente é cercado de comunidade por todos os lados. E quando você falou dos sonhos, a gente é voluntário numa escola pública aqui na Tijuca, no nosso bairro, e a gente fez um trabalho com o Rubem Alves que fala sobre, baseado no pensamento dele, que ele fala sobre a escutatória da comunidade. E a gente foi ouvir os meninos falando como é que eles escutam os seus espaços sociais. E é uma escuta muito diferenciada de quem está no asfalto. É impressionante o que eles foram trazendo dos sons da comunidade. Nossa, eu preciso conversar com vocês. Vocês não estão na minha área de... Não posso fazer matéria com vocês, mas eu quero saber dessa história toda aí. Tá, mas eu não posso mais roubar seu tempo. Mas você percebe essa falta... Mas eu acho que o meu tempo é uma discussão, né? Uma conversa. Eu acho muito legal você roubar meu tempo. Não, você é muito especial. Eu acho que é muito tentador no jornalismo a gente contar a história de bandidos e mocinhos. Muito tentador. Então é muito tentador dizer a polícia é má e é violenta e a comunidade é boa e não é violenta. E eu não acho que a gente possa fazer... Como jornalista, eu não acho que eu possa fazer isso. Eu acho que quem aqui ia querer que o filho policial fosse policiar uma comunidade? É um trabalho muito duro, é um trabalho perigoso, é um trabalho difícil e que alguém tem que fazer, mas é isso que eu estava dizendo. Como tem que fazer e quem tem que fazer? Então, talvez, sabe aquela história de a pessoa errada no lugar errado, a pessoa certa no lugar errado? A gente está colocando, talvez, a gente esteja colocando pessoas certas, eu quero acreditar que nem todos os policiais sejam mau caráteres e corruptos, no lugar errado, né? Eu não quero defender nem atacar nenhum político, mas o Beltrame, ex-secretário de Segurança do Rio, falava muito isso. A gente, como jornalista, cobrava muito dele. Mas como que esse menino foi assassinado? Mas como que levou um tiro de fuzil? E ele dizia assim, gente, eu, como secretário de Segurança, ajudo a organizar e a fazer acontecer com as UPPs, né? Porque as UPPs ainda tinham alguma esperança de acontecer. Mas eles não têm água, eles não têm educação, eles não têm transporte, eles não têm... gente, não tem... Lazer. Não tem lazer, não tem esgoto. O que a gente espera de uma comunidade que não recebe nem saneamento básico do país, da prefeitura? A gente não pode esperar que sejam anjos e perfeitos e santos. A gente não está dando o mínimo. E ele dizia isso e eu achava que, ao mesmo tempo que não dava para dizer, bom, tá, então o policial deu um tiro de fuzil na criança de 5 anos porque eles não têm saneamento básico, não dá. Mas tem muito fundamento, né? O que adianta a gente esperar que haja uma cidade pacificada se a gente lava as mãos em relação a tudo, só quer botar a polícia lá e pronto, resolvido. Não é assim. Então, eu achei muito emocionante isso que você falou, do seu pai, não sei em que circunstâncias ele foi assassinado, sinto muito, mas às vezes eu moro numa região no Brooklyn, quase dentro de uma comunidade porto-riquenha. Guardadas as proporções, não dá para comparar, guardadas as proporções, seria um bairro humilde do Rio. Sei lá, talvez... na Zona Norte, como é que chama lá onde tem o presídio? Bangu. No Estácio. Talvez o Estácio, um Bangu. Sabe que tem uma área muito, muito gostosa, com criança brincando de futebol na rua. Tem um pouco isso, mas é muito mais humilde. E tem música alta até tarde, e tem briga, e tem, às vezes, a polícia chegando e briga de casal. Tem atividade social, não só feliz. E eu, às vezes, penso, eu preferia, perder a minha filha por 15 minutos, meia hora, no meio de Manhattan, ou ali, no meio dos meus vizinhos porto-riquenhos, que eu não conheço. Ali, sem dúvida. Porque tem criança na rua.
me parece mais humano. Seguramente ela seria acolhida e cuidada. Ela seria acolhida e cuidada, eu ia chegar ali, provavelmente ela ia estar comendo alguma coisa no colo de uma vovó, né? É o que eu imagino que acontecia, porque eu vejo, quando eu passei com ela na rua, eu vejo que eles falam, Keninha, linda, e didididadada. Em Manhattan ela é indiferente, ninguém ela, né, dá oi para as pessoas nem olham. Não só em Manhattan, em outros lugares também, mas a reação das pessoas dessa comunidade com a minha filha, quando eu estou passeando e ela dá oizinho, e de regiões mais ricas e mais brancas aqui de Nova York, eu vejo a diferença. Então eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, de humanidade. E eu acho que é mais fácil ser menos humano ou mais desumano quando a gente vive num apartamento, no 9º andar, que só tem um contato assim com a rua, com o porteiro, ou com o garçom, ou com o motorista do Uber, e não um contato com a rua de verdade. E é uma coisa muito nefasta que acontece no Brasil por causa da falta de segurança, por causa da violência. Esses mundos se afastam muito, as pessoas saem da rua. Assim, eu vi essa experiência da minha mãe, por exemplo, que morou muitos anos numa casa e só saía de carro, saía da garagem direto para a garagem do consultório dela, era psicanalista. E depois de muitos anos morando nessa casa, ela se mudou para um apartamento que fica a 4 edifícios de distância do consultório dela. Então agora ela anda a pé, agora há alguns anos. Ela anda a pé. E aí ela já aproveita e vai no mercadinho da esquina, e aí já aproveita e faz a unha na quadra seguinte. Ela acaba fazendo muita coisa a pé. E o que aconteceu? A gente brinca que ela adotou um filho novo. Tem um morador de rua na rua da minha mãe, o Alex. Ele é um adulto e ele é alcoólatra e ele não quer. Ela já teve conversas com ele. Ele não quer sair dali. Ele quer morar ali. Ela já deu desde colchão até levar ele para uma fazenda para tratar o alcoolismo, de contratar um motorista para levar ele na fazenda, que é fora da cidade, e pagar o tratamento dele e tal, e ele voltar e ficar bem por um tempo, e depois voltar a beber. Mas eles têm um relacionamento, ela respeita as escolhas dele, ele respeita ela e cuida dela. É muito bonito, assim, que ele cuida dela enquanto ela está na rua. Ele cuida da rua, a rua é dele, ele é o prefeito da rua. E eles tiveram que se aceitar. Ele teve que aceitar a preocupação dela, ela teve que aceitar as escolhas dele, e ela continua dando comida, dando médico quando ele precisa, chamando ele pelo nome, que eu acho que é o mais importante. Chamando ele pelo nome, a gente brinca, eu e meu irmão, a gente brinca. Cadê o meu irmão Alex? Com a gente, ele não tem esse relacionamento. Eu não moro lá e tal, mas ele nos respeita, porque nós somos os filhos dela. Então eu acho que foi muito bonito ver a minha mãe retomar esse contato com a vida real, sabe? Sair do carro, da garagem do carro para a garagem consultório, e aí do carro para manicure. Não é difícil, né? Quem não ganha muito bem sabe disso. Quem tem que pegar transporte público sabe disso. E é uma das coisas que eu amo em Nova York. O fato da gente viver na rua. Os apartamentos são minúsculos e isso exige, a não ser que seja muito rico, né? Isso exige que as pessoas vivam muito a rua. E isso faz a gente abrir os olhos para muitas coisas, né? Quem tem vontade, eu tenho uma colega, por exemplo, que bate muito papo com morador de rua, pessoa em situação de rua, e ela acha fascinante que muitos deles ficam lendo, ficam ali pedindo um troco, ficam lendo. Alguns são veteranos de guerra, outros fizeram aquela opção, querem viver assim um tempo. Eu tenho um amigo que mora numa van. Ele não tem apartamento, ele mora numa van. É um brasileiro que mora aqui e ele escolheu, uma escolha. E são escolhas de vida. É certo, é errado? É bom, é ruim? Quantas coisas são boas e ruins, né? Assim, o fato é que a violência e a falta de segurança no Brasil fecha mais ainda as nossas bolhas. E essa separação, a gente tem que furar as bolhas. Essa separação deixa a gente mais desumano.
E eu estou fazendo uma puta volta para chegar no mesmo lugar. E a falta de humanidade não está nem um pouco, vocês sabem, não está nem um pouco ligada à riqueza ou à pobreza. A falta de humanidade, para mim, se a pessoa não é psicopata, está ligada à falta de informação, falta de contato com quem está precisando. E então eu imagino que essa comunidade que fez isso pelo teu pai seja mais humana nesse sentido, né? Ela não você teve o pai assassinado, talvez você quisesse justiça. Eu quero justiça. Como aquelas pessoas no Rio de Janeiro que o menino roubou uma bicicleta ou roubou alguma coisa e amarraram ele. Isso é justiça? Não, isso é um crime. Alguém faria isso, uma comunidade? Acho até que sim, porque o que a gente vê acontecendo quando tem milícia envolvida, quando tem crime de tráfico envolvido, é muito cruel. Então, eu não quero idealizar nenhum dos lados, mas a falta de humanidade é muito grave, né? E talvez vocês também tenham reparado isso, que durante esse período desde que começou a pandemia e quarentena, aqui no meu prédio, por exemplo, não era assim, a gente não sabia o nome dos vizinhos. Eu sabia de 1 ou 2 que tem um filho pequeno também. A gente se transformou numa comunidade. Agora, quando alguém se muda, a gente fica triste. E como é bom isso, né? Como é bom. Esses dias, parecia que eu era um supermercado. Uma vizinha pediu tablete para botar na máquina de lavar louça, outra vizinha veio e pediu, nem lembro, uma cebola. Aí, no dia seguinte, eu falei, bom, então vai lá e pede 2 ovos, que a gente está precisando de fazer ovo mexido para a Frida, minha filha. Então, como é bom. E é um prédio de luxo, teoricamente, né? Um prédio de gente rica, de gente bem. E a gente está se transformando numa comunidade que, normalmente, em prédio de luxo, ninguém nem fala oi, né? Entra no elevador e tal. E isso meio que se quebrou. E que bom que se quebrou, né? Então, eu acho que é isso, buscar a humanidade e para ter essas discussões. Mas eu certamente estou sendo muito poliana, porque nesse mesmo mundo de pandemia e nesse mesmo mundo de quarentena, tem muita coisa acontecendo que não é por mais humanidade, né? Então é uma briga difícil essa nossa, que acredita que tem que ser mais humano. Ótimo, Carol. O próximo agora é a Ana Cláudia, que está trazendo uma reflexão um pouco. Eu vou pedir para ela se colocar. Ana, pode fazer pergunta para a Carol. Ana Cláudia. Será que ela caiu? De repente ela caiu. Vamos então, a Andressa, ela está inscrita também. Andressa, a bola está com você, fala de onde você é. Boa tarde, eu sou a Andressa, então eu sou psicóloga do Centro da Juventude Rubem Berta, aqui em Porto Alegre. Eu peço desculpa por ter chegado um pouquinho mais tarde, porque eu estava numa outra atividade do Centro da Juventude, assim. Mas eu fico muito feliz com a tua presença, Carol, e com a tua fala, porque quando tu está falando de racismo estrutural, né, é muito interessante que a gente faça esse movimento de pensar práticas antirracistas, principalmente quando a gente está falando, né, de uma rede de educação, de uma rede que está muito vinculada a projetos sociais, assim. E aí eu falo desde esse meu lugar, enquanto uma mulher negra, periférica. Em Porto Alegre, que não deve ser fácil. Em Porto Alegre, né? Uma estudante cotista, formada na melhor universidade do Brasil. Estou empregada, no outro dia já estava empregada do meu diploma. Sou muito feliz por trabalhar no Centro da Juventude e trabalhar num bairro onde eu moro, onde eu me criei e onde 80% dos jovens que frequentam o Centro da Juventude são jovens negros, assim. E aí acho muito interessante quando... E aí eu também estudo relações raciais, né? Eu pesquisei desde o meu 2º semestre da faculdade, eu pesquiso relações raciais, eu estudo sobre isso. Tem muitos estudos sobre isso também, mas eu tenho caminhado mais numa perspectiva para além daquilo que o racismo coloca enquanto possibilidade para as pessoas negras, né? Porque
isso que tu traz, né, das bolhas que a gente que o asfalto, enfim, usando um pouco desse jogo de palavras que a Valéria trouxe, mas que o asfalto e que a comunidade constrói, essas duas bolhas que se criam, as duas estão permeadas pela violência, né? E aí, quando a gente está falando de relações de poder e relação de um Estado, né, enfim, está mais para uns do que para outros em questões de recurso, de lazer, de educação, enfim, assim, dentro dessas comunidades, das periferias, também se estabelece uma relação muito violenta, né? E violências diversas, assim, né? E também dentro desse asfalto, enfim, se estabelece uma relação, por vezes, violentas com esses que são os outros, né? Que não são eu, que não é eu, que não... E aí eu acho muito interessante que a gente possa pensar, né, nesse contexto de pandemia e da pandemia nas comunidades, nas favelas, o efeito que tem e a naturalização dessas mortes, né? Porque, bom, a partir do momento que eu autorizo que o exército entre lá numa comunidade, mate criança com fuzil, e isso gera uma comoção inicial, mas depois um pouco que se perde, porque eu sempre tenho uma música do Emicida, que é um rapper que eu gosto muito, que ele fala, né, brincar sobre o sangue frio da calçada. E eu me criei numa comunidade aqui, que é o Campo da Tuca, e eu vivi muitas experiências de brincar sobre o sangue frio da calçada, assim, na infância, né? E como isso se torna uma naturalização, porque se eu for chorar, se eu for sentir, né, me permitir sentir todas as mortes, todos os lutos dos meus amigos, dos meus familiares, isso toma uma dimensão psíquica outra, assim, né, que eu não consigo avançar na minha vida. E aí pensar sobre esse contexto de pandemia e pensar a morte nessas comunidades e de como aqui na Zona Norte parece estar tudo normal, ainda que aqui seja o bairro onde tem mais diagnóstico positivo de Covid, mais mortes, e não é o bairro, o território onde tem mais pessoas idosas. O que mais tem pessoas idosas é lá no Moinhos, que o número de mortes é pouquíssimo, assim, né? Então, poder pensar o efeito que isso tem no território e a naturalização dessas mortes, né? De quanto isso é violento, né? De quanto passa por uma esfera da violência que às vezes a gente não acessa, porque, bom, a gente já está chegando em 100 mil mortes no Brasil e não choca mais, né? Quando foi o primeiro, o segundo, o terceiro, 4, 10 mortes, nossa, aquilo... E todo mundo ficou em casa, não saía, a rua parecia o apocalipse zumbi, assim, não tinha ninguém na rua. E, bom, a gente já está aí nesse tanto de número de mortes, sem uma possibilidade, sem uma previsão de quando a vacina vai estar. Aqui no Rio Grande do Sul está tudo, né, em bandeira vermelha. E aí, quando a gente vai pensar também, né, e eu trabalho com saúde da população negra, pesquisei muito sobre, né, quem são os que mais morrem são as pessoas negras, né? Mesmo no Rio Grande do Sul, que é um estado onde estatisticamente não tem tantas pessoas negras. E aí a gente vai pensar o porquê, né? Porque, inclusive, os jovens são um grupo de risco, né? Porque tem várias outras doenças que o racismo estrutural possibilita também que elas se agravem. A gente vai pensar HIV, a gente vai pensar doenças respiratórias, câncer de pulmão, câncer de mama, que essas pessoas também são as que menos acessam o SUS, não têm essa rotina de cuidado hospitalar. Então, pensar em racismo estrutural é muito... poder pensar sobre essas várias dinâmicas, né? Não é uma relação pessoal de eu não te chamei de macaca, ou eu não falei que teu cabelo é duro. Tá para além disso, assim. Não é só não botar no anúncio de emprego que tem que ser um profissional branco, né? É tudo. É isso, assim. E aí a gente precisa... E partindo disso, assim, que eu entendo e concordo contigo quando tu traz, né, que todas as pessoas brancas, elas são racistas no sentido de estarem numa estrutura racista, né? E de reproduzirem isso de uma forma muito natural e que precisa ser muito... atenta, assim, né? Inclusive as pessoas negras, elas reproduzem racismo, às vezes, né? E aí, então, é uma dinâmica, assim, que é muito estrutural.
Eu não consigo, porque a gente vai dissecando, vai abrindo, e cada vez aparece mais, assim, né? Então, acho que o convite que eu faço para os colegas que estão aqui presentes nessa rede é que a gente comece, inclusive, por coisas pequenas, assim, que é o próprio teste do pescoço, né? Poder olhar para o lado, ver quem são as pessoas que estão nos espaços de formação que a gente está, nos espaços, nos empregos, quem são as pessoas que estão na nossa volta, quem é o porteiro, quem é a empregada doméstica, e fazer o exercício de poder olhar para essas relações de uma forma mais atenta, né? Porque as pessoas negras, as pessoas brancas, elas estão no mundo e elas estão em relações. Independente se tu te considera racista ou não, isso está no mundo e as coisas vão continuar acontecendo. E a gente, enquanto profissionais da educação, da saúde, em qualquer lugar, a gente vai lidar, né? A gente vai encontrar com essas pessoas de diferentes formas. E aí, esse exercício, assim, eu tenho pensado muito como conversar com os jovens, né, que a gente atende, e aí é com todos os jovens, né, e aqui é com todas as pessoas também, assim, e aí a Angela Davis, né, vai falar muito disso, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né, de como é uma prática antirracista na educação, considerando todas as limitações que a gente tem de estrutura, enfim, inclusive de assumir que, bom, a gente não vai dar conta de tudo, né? Eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto educadora, enquanto filha, eu não vou dar conta de tudo e tudo bem, né? Mas, em alguma medida, de alguma forma, é importante que a gente olhe para isso, para esse todo que está colocado, assim. Eu fiquei pensando, né? Eu saí de uma feira das profissões do CJ Rubem Berta. E, coincidentemente, né, muito naturalmente, todos os profissionais que estavam ali convidados eram profissionais negros, era advogada, era cirurgia dentista, eu, enquanto psicóloga, uma outra empreendedora e tal. E aí, em algum momento, a minha mãe perguntou, né, se era sobre racismo. Ela passou, assim, viu a divulgação, ela disse, tu vai falar sobre racismo hoje? Eu falei, não, é uma feira das profissões. E eu fiquei pensando, né, o que associa essa fala dela com a imagem que ela vê, né? Porque, bom, aí a gente tá... O preto só pode falar sobre racismo, né? Só, aí é o único assunto. E isso também dentro das instituições a gente precisa tomar cuidado, né? E aí eu fico, de novo, muito feliz quando te vejo nesse lugar também, né, com esse espaço, porque eu acho que também, se eu falo direto desse lugar, do racismo, as pessoas tendem a pessoalizar, né? Tu tá falando de ti, tu tá falando da tua experiência, inclusive não consideram que eu estudo sobre isso e todas essas coisas, né? Então, acho que quando uma pessoa branca que tem esse conhecimento, inclusive do seu lugar, né? Entendendo as suas limitações frente a isso, fala, né? E fala com tanta propriedade, cuidado como tu traz, eu fico muito feliz e eu acho que são esses os movimentos, assim, para essas redes de trabalho de educação, assim. Então, eu te agradeço muito, muito, na verdade, nem era uma pergunta, mas era mais para pensar. Mas eu acho que o rico é a gente conversar aqui, né? E tu estava falando, eu pensei em um monte de coisa enquanto tu estava falando. Uma das coisas que eu pensei foi, eu descobri, depois desse movimento todo das manifestações, eu descobri que, por total ignorância minha, eu não sabia. Vocês são educadores, trabalham com educação, vocês provavelmente sabem que existe no Brasil, agora, não sei há quantos anos, história da África nos colégios. Eu descobri isso agora e eu achei... Carol, gente, tem uma legislação agora. Não, eu achei, 10 anos, eu achei isso assim, gente, como é que a gente não fez isso 50 anos atrás? Porque, óbvio, que a gente só estava aprendendo... E, assim, eu estudei no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, um dos colégios mais caros, um dos colégios mais de elite, e eu sei bastante sobre a Idade Média, e sei bastante sobre o Iluminismo, e sobre a Revolução Francesa, alguma coisa de Portugal.
sei menos da história do Brasil, da escola. Depois, óbvio que eu fui ler e fui pesquisar. Mas eu aprendi mais sobre história europeia, porque é mais antiga, teve muito mais espaço, do que história brasileira. E como, meu Jesus, que a gente não tinha aula de África. A gente quer falar de ser humano, história da humanidade? Pelo amor de Deus, África, Oriente Médio, e deixa a Europa para fazer 2 anos lá na frente para passar no vestibular. Porque, nem tem mais vestibular, né? Tem, mas eu achei isso sensacional e óbvio. Assim, daquelas coisas óbvias que, pelo amor de Deus. E outra coisa que tu estava falando e que eu achei que é muito útil, não há mal que só venha para o mal, né? A pandemia está jogando na cara da gente coisas que não tem como esconder. Então, por exemplo, os Estados Unidos, império econômico do mundo. Sim, é a maior economia do mundo, é a maior democracia do mundo, muito sofridinha ultimamente, mas é a maior democracia do mundo. Mas talvez, isso se fala já abertamente aqui, vários economistas, talvez uma das maiores vítimas do coronavírus seja a hegemonia econômica e política americana. Em nome do quê? Em nome do crescimento da China, que é o segundo maior país. Bom para o mundo? Não sei. É uma outra discussão, difícil, né? Mas o fato é que... Aí outra coisa que apareceu durante os tempos de pandemia, que não tem nada a ver com pandemia, que na verdade o mundo não vai ter o número de pessoas que se imaginou que ia ter em 2030. Na verdade vai ser menos do que aquilo. Então, todo esse problema, que nós somos muitos e tal, tem que ser redimensionado. Ok, então, só com essas 2 informações a gente já pode lembrar que, de futuro, nós somos muito ruins. A gente é muito ruim de prever futuro. Então, nos coloquemos nos nossos lugares, com toda a humildade que a gente tem que ter. Vamos usar informação, ciência, informação sempre muito útil, mas com humildade. Aí, agora sim, olhando para o presente, para o passado, se a gente olha os números de mortos na maior economia do mundo, na maior democracia do mundo, nesse país tão incrível, com a ciência tão elaborada e que está dando aula de o que não fazer durante a pandemia, né, que são os Estados Unidos, se a gente olhar para esses números, eu até abri aqui para não falar bobagem, se a gente olhar para esses números, entre, por exemplo, em todas as faixas etárias, são os negros e os latinos, hispano-latinos, que mais morrem por causa da Covid-19. Então, de 55 a 64 anos, eles morrem 5 vezes mais negros do que brancos. Mas esse número fica muito pior. Entre 65 e 74 anos, morre 10 vezes mais negros e 8 vezes mais latinos do que brancos. Quanto mais velho vai ficando, mais discrepante também vai ficando. 75 a 84 anos, morre 5 vezes mais negros e 3 vezes mais latinos do que brancos. De 85 anos para frente, basicamente, quase morre 100% dos negros que ficam doentes. A gente está falando de um país onde não falta hospital, de um país onde não era para faltar teste e falta, não era para faltar medicamento e falta, não era para faltar médico e enfermeira e tem faltado. Mas o que mais está faltando não é nem isso, né? O que mais está faltando é sensatez. Mas... sem querer politizar a coisa, quando a gente olha para esses números, e aqui nos Estados Unidos não tem nem a desculpa, mas metade da população é negra. Não, não é. Aqui nos Estados Unidos a população negra não chega a 15% do total do país. Em alguns estados é um pouco mais alta. Então, assim, não é assim. Se vai para um estado branco, a maioria dos que estão morrendo são negros, aqui nos Estados Unidos. Imagina no Brasil. Então, isso... é racismo. Isso é resultado de centenas de anos de diferença social que privilegiou sempre os brancos e desprivilegiou sempre os negros e aqui nesse país também os latinos, os imigrantes em geral. Mas aí é isso que você estava falando e eu não quero ser repetitiva. Tem menos escola, tem menos saneamento básico, tem menos hospitais, tem menos tratamento médico.
tem menos todos os cuidados básicos, menos medicamento, tem menos assistência, tem menos casa, que é mais gente morando no mesmo ambiente. Do momento de pandemia, isso é fatal. Enfim, o resultado de zilhões de descasos e de políticas públicas não entregues, a gente está vendo nisso. Então não tem como esconder, não tem como virar o rosto. E a gente está falando da maior economia do mundo, um lugar onde Cuba, ser cubano é um grande crime, né? E eu não quero defender Cuba, não é isso, mas a maior economia do mundo não devia ter gente passando fome, não devia ter gente passando necessidade, não devia ter gente precisando do básico, né? Então, é tudo isso que você colocou. Essa diferença deixa tudo muito claro, que é estrutural. E me ocorreu uma história que eu ouvi, por isso que eu falei que, poxa, você viver tudo isso e em Porto Alegre talvez seja ainda mais difícil do que viver tudo isso no Rio de Janeiro, na Bahia, em outros estados onde a população negra é maior. Eu me lembro de alguns meses atrás, uma colega jornalista negra ocupou o meu Instagram por 3 dias. E foi muito bom para mim. Eu aprendi muito. E ela é paulista, mas ela morou em Porto Alegre há alguns anos. Ela casou com um gaúcho e morou em Porto Alegre há alguns anos. E ela me contou que ela trabalhava perto do shopping Rua da Praia, não, shopping Praia de Belas, e sempre ia almoçar lá. E ela achava que Porto Alegre realmente não tinha uma população negra muito grande, que ela via muito poucos negros. E um dia era dia de passe livre. Em Porto Alegre tem essa coisa do passe livre uma vez por mês. Acho que ainda tem, né? Não sei se ainda tem, mas tinha quando eu morava aí, não tem mais. Era uma política da prefeitura de muitos anos, de ter, acho que era um domingo por mês, de passe livre para as pessoas poderem circular, né? Porque transporte é uma das maiores furadoras de bolha, um dos maiores furadores de bolha que existe. E como incomoda quando fura algumas bolhas, né? Quando leva uma galera da Zona Norte para a Zona Sul na praia no Rio de Janeiro, como incomoda isso, né? Mas naquele dia do passe livre, ela foi almoçar no shopping Praia de Belas e aí ela descobriu que, na verdade, tinha uma grande população de gente negra em Porto Alegre, sim. Só que essa população não chegava lá todos os dias. E nesse dia do passe livre chegou com mais facilidade. E aí, claro, uma parte das pessoas, o programa foi, sei lá se era inverno, né? O programa foi ir para o shopping. Normal. E aí ela descobriu que, para aí, tem sim uma população grande. E o quanto isso ouvir isso dói, né? Ouvir isso é muito chocante. E eu tenho uma colega jornalista que é loira, branca, lemoa, também em Porto Alegre, e tem um filho com um homem negro, e o filho dela é negro. E ele tem 6, 7 anos agora. E ela, desde que teve o filho, ela disse que se pela de medo. Ela ama Porto Alegre, adora morar em Porto Alegre, trabalha em Porto Alegre, mas cogita sair de Porto Alegre e do Brasil dia sim, dia não. Porque jovem, adolescente ou jovem negro no Brasil é criminoso. E não é bem tratado. Até para entrar no banco tem que, né, se arrumar, botar sapato e tirar o moletom e botar uma camisa. Então, o quanto isso é doído, né? Então, por isso que eu estava falando, se a gente tiver um amigo ou uma amiga que frequenta a nossa casa, que a gente frequenta a casa dele, a gente vai saber dessas coisas. E isso vai nos transformar. É o caminho mais... É que nem quando as pessoas querem aprender língua e aí arranjam um namorado espanhol ou americano, e aí aprende a língua de um jeito super rápido. Talvez tenha pessoas aqui nesse grupo que já tenham passado por essa situação. Mas é a mesma coisa, aprender o racismo, né? Aprender o que é ser negro, convivendo com alguém que a gente ama, que a gente gosta,
e vendo as coisas que essa pessoa passa, vivendo junto essas coisas. É transformador, né? Carol, agora a Márcia, ela está na sequência aqui das perguntas do diálogo, né? Márcia, está com você. Oi, Márcia. Tem que ligar o microfone. Oi, querida. Tudo bem? Desculpem. Eu, na verdade, tinha feito uma pergunta pelo chat que era sobre a tua cedência do espaço no Instagram, que eu acompanhei, achei muito interessante e acompanhei de outras pessoas. Mas tu já falaste sobre isso, né? Então, Mas fiquei você fala de pensando onde um pouco... você é e de o que você faz se apresentando. Por gentileza. Márcia, eu vivo nos Estados Unidos há mais de um ano. Sou historiadora formada pela URGS, né? E tenho doutorado em comunicação, pesquiso cinema e fotografia. Então, minha pergunta, Carol, já que já respondeu, eu sei que tu tem uma experiência no jornalismo que não é só brasileira, além de não ser nos Estados Unidos, mas na Europa também, além de estudar, até onde eu sei, tu atuaste lá. Te pergunto na profissão como é que é, né? A gente sabe que no Brasil, muito recentemente, a presença, né, de jornalistas negros e tal, ela é mais relevante, mesmo assim não é, mas existe todo um movimento, né? Como da própria história da África, né? Eu sou de uma geração, me formei há mais de 35 anos na URGS, onde era toda uma luta da gente de conseguir implementar a história da África, né? Junto com outros movimentos, tal. Então, isso foi todo um processo. Eu te pergunto um pouco, na área do jornalismo, assim, de uma forma geral, como é que tu vê essa presença, né? Esse espaço, né? Só um minutinho, porque quando a Márcia colocou, ela fez a seguinte pergunta: o que te moveu, né, dessa experiência de você ceder o teu Instagram para essa tua colega, né, jornalista? Eu acho que também vale a pena você falar desse sentimento, né, desse teu movimento. E tem até eu decidi fazer isso porque uma amiga minha que trabalha com publicidade, aquelas pessoas super antenadas, entrou em contato comigo para eu ajudar ela a pensar em pessoas que têm muitos seguidores, muito mais do que eu, que topassem abrir o espaço deles, doar o espaço deles para colegas. A ideia era sempre ter o mesmo tipo de profissional naquele espaço para colegas negros. E aí eu pensei em 2 ou 3. Um dos casos que deu super certo foi a Leilani Neubart, que é minha colega, que é apresentadora na Globo News, agora está em casa, né? Porque ela tem mais de 60 anos, os funcionários de mais de 60 anos na Globo foram mandados para casa para esperar passar a pandemia. E ela decidiu, ela foi muito mais generosa que eu, ela decidiu doar o espaço dela, que é muito maior do que o meu, todas as segundas-feiras para uma jornalista negra. E elas nem se conheciam e foram apresentadas e estão fazendo essa troca e está sendo muito bacana. Eu estou acompanhando e está sendo muito bacana para as duas, eu acho. Aí, nesse movimento de tentar achar pessoas que também topassem fazer, eu falei também com um colega aqui de Nova York, ele topou, depois acabou mudando de ideia, porque dá um certo frio na barriga, né? Entregar a tua senha ali, o teu perfil para uma pessoa que não conhece, não é nada demais, mas dá um certo frio na barriga. E aí a minha amiga me falou, e tu, hein? Não vai fazer? Aí eu falei, mas eu tenho 20 mil seguidores, não tenho 200 mil, 500 mil, né? Quem sou eu? E ela falou, não, eu acho relevante, eu acho legal. E aí ela até falou uma coisa assim, a gente acha alguém do teu tamanho. Não te preocupa, não vai achar uma grande estrela. A gente vai achar alguém do teu tamanho. Tá bom, então vamos nessa. E aí ela me apresentou para a Lu, que é essa jornalista, Luciana Piotto, que mora em São Paulo. E, nossa, e foi demais. Foram 3 dias, mas eu depois me arrependi de ter decidido fazer 3 dias. Achei que poderia ter sido muito mais. Porque eu aprendi, eu falei para ela, eu falei que meu Instagram nunca teve conteúdo tão bom e consistente, todos os dias, todo o tempo, ela ia lá e tinha informação e
super bacana. E eu aprendi muito e espero que tenha sido muito legal para ela, que ela tenha conseguido muitos seguidores. E eu falei para ela, é um grande movimento para furar nossas bolhas. Porque a minha bolha é audiência da Globo News, meus amigos brancos, basicamente. E qual é a audiência dela? Não sei, mas a gente tinha poucos, 2, 3 conhecidos em comum. Então vamos furar essas bolhas, vamos ver o que vai rolar. E foi muito legal. E apesar do frio na barriga, foi muito melhor do que eu esperava. Eu aprendi muito. E eu acho... Aí, depois que eu fiz, eu ouvi críticas. Assim, eu ouvi elogios e tal, mas eu ouvi críticas de pelo menos uma amiga negra que mora aqui em Nova York, brasileira, que me falou assim... eu acho esse movimento meio babaca, porque parece que está fazendo favor. Parece que está abrindo um espaço que, se não fosse assim... elas não teriam. E eu entendo que pode soar assim. Não era a intenção, obviamente. A intenção era furar bolha. A intenção para mim, em rede social, é sempre trocar, é sempre parceria. Eu tenho os meus seguidorzinhos, ela tem os dela. Vamos juntar e ver o que dá. Provavelmente eu vou ganhar alguns, ela vai ganhar outros. Provavelmente alguns dos meus seguidores vão gostar e vão aprender alguma coisa, outros vão só mudar a página. Provavelmente os dela, a mesma coisa. Todo mundo tem alguma coisa a dizer. Eu sou dessa teoria. Eu fiz um mini documentário anos atrás, que é aqui em Nova York, que é Conte a Sua História, porque todo mundo tem história para contar. Tem gente que sabe contar história, que é uma loucura. Tem gente que não conta tão bem, mas que todo mundo tem história para contar, tem, pelo menos uma. Então, vamos brincar de contar a história. E não era aquela a intenção, mas eu acho também que é válido achar isso, não tem problema. E acho que nem tem como acertar sempre e nem tem como todo mundo ficar feliz sempre. Então, tudo bem. Foi assim. Agora, respondendo à outra pergunta da Márcia, na minha profissão, principalmente na área de televisão, quando a gente olha para a redação, isso está mudando. Mas quando a gente olha para a redação, qualquer redação na qual eu estive, 90% dos funcionários são brancos. Sempre. Já aconteceu de eu trabalhar para um chefe negro em Londres. E foi, até relatei essa história na live que eu fiz com a Luciana no meu canal, quando a Luciana estava no canal. Que eu cheguei lá para uma entrevista de emprego, eu tinha falado com ele só pelo telefone, sabia que o nome dele era John, e sabia que ele era o chefe da coisa toda. Estava lá na sala de espera, falei com a recepcionista, estava lá na sala de espera, esperando. E aí esse homem negro lindo, alto, magro, lindo, abre a porta assim, Carolina, e eu, sim, ele vem comigo. E ele deve ter brincado também com a situação, sabe? Vamos ver se ela entendeu que eu que sou o chefe aqui. E eu fui seguindo ele. Aí a gente chegou na sala dele, que era a única sala, porque era uma redação aberta, e a única sala era dele. Ele entrou, me botou para sentar e foi para o outro lado da mesa. E eu, tá, entendi. Oi, tudo bem? E ele foi um excelente chefe, maravilhoso. E uma grande aula para mim, né? Ele era o único negro na redação, chefe de todos os brancos na redação. Maravilhoso. Pena que não tinha mais negro trabalhando lá. Era em Londres, poderia ter. Não é uma sociedade, a gente não estava na Suíça, onde suponho que 95% das pessoas sejam brancas. Não era o caso. Mas quando a gente olha para as redações, infelizmente a situação é essa, maioria branca. E o que acontece? A mesma coisa da história nas escolas, da história da Europa ou da história do Brasil. A gente conta as histórias do ponto de vista do jornalista branco. A gente até pode subir a comunidade do Complexo do Alemão, a gente até pode falar de presídio, onde as maiorias são sempre negras, a gente até pode falar de tantas histórias de desigualdade, de pobreza, de dificuldade no Brasil, que quase sempre envolve cidadãos negros, mas a gente vai estar sempre falando do ponto de vista branco. E como é ruim isso, né? Então eu vejo, não sei se vocês veem, eu vejo um movimento na Globo para quebrar isso. Eu espero que não seja só no vídeo, que seja também atrás do vídeo. Mas o fato é que é muito lento. É mais lento do que
Quantas mulheres estão aqui nesse grupo, né? Vocês notam os salários das mulheres e dos homens ficando iguais assim? Não, né? E quando a mulher tem que parar porque o filho está doente, ela falta um dia de trabalho, tem que ir de tarde para casa, será que rola aquele comentário do tipo, por isso que não dá para contratar mulher? Ou quando tem mais uma grávida na equipe, será que rola aqueles olhares assim, puta, mais uma grávida, agora vamos ter que fazer essa licença maternidade? Ou se tem uma ou um gay na equipe, será que rola piadinha, brincadeirinha, algum preconceito? Não, mas isso ele não vai saber fazer. Não vamos mandar ela porque ela não tem essa sensibilidade. Será que... Então assim, a gente tem muita coisa para melhorar, né? E as redações só têm a ganhar tendo mais funcionários negros, porque o jornalismo, eu falei, ouvir história de pessoas e contar para pessoas, é contar a história. E claro que a gente não faz a história, a gente relata os fatos que a gente está vendo, mas contar a história com embasamento, dando a perspectiva de onde ela vem, isso é tudo muito importante. Só falar o número que no Brasil está morrendo como se caísse 2 aviões todos os dias por causa da Covid, isso é uma informação, mas explicar que esse número vem crescendo, explicar comparado com outros países, explicar que em algumas comunidades mata mais do que em outras, explicar que... né, isso tudo é jornalismo. E se a jornalista ou o jornalista for negro ou for indígena, será que não vai ter uma percepção mais aguçada para alguns fatos que o jornalista branco que estudou na PUC, que estudou, entendeu? Que vai demorar mais para ter? Vai ter em algum momento. Vai sair o número do IBGE, ele vai ter. Mas será que precisa? Então é isso, a diversidade é fundamental. E aqui eu estava trabalhando numa matéria especial sobre isso antes da pandemia. A gente está trabalhando nessa matéria há 2 anos. O quanto a diversidade, na verdade, é boa para a economia. O quanto os lugares com diversidade, não só de raça, não é raça, de cor, né, no caso. A raça é a raça humana, mas a diversidade de cor, de procedência, de país, de gênero, de política, direita, esquerda, de tudo. Quanto a diversidade é boa para vender. Ela é boa. No estado de Nova York, que no fim das contas, a Califórnia é o estado mais rico, mas Nova York é a cidade, é o estado que mais movimenta dinheiro, tem uma economia mais viva. 60% dos negócios em Nova York são de imigrantes. 60%, primeira ou segunda geração. 60%. Então, assim, não vem me defender que o homem branco é melhor para gerar dinheiro. Não é. O imigrante é melhor, porque quando ele migra, ele não emigra para roubar, para sacanear, ele migra para crescer, para melhorar de vida, trabalha que nem um louco, segue as regras. E quando você tem mais negro na equipe, mais gay na equipe, mais toda indígena, todas as diversidades possíveis, mais mulher, você vai saber falar com todos os públicos. Então não é só a parte comercial, é todas as partes. E cada um tem a sua sensibilidade, cada um tem a sua vivência. Enfim, não é difícil provar que a diversidade, na verdade, é melhor para a economia do que o contrário. E isso a gente falou muito, eu falei muito com a Luciana Piotr, que ocupou meu Instagram. Negar isso e fazer, por exemplo, produto de maquiagem só para mulher branca é uma burrice, é uma grande burrice. Porque, durante décadas, as mulheres negras no Brasil tiveram que se adaptar, no Brasil e no mundo, tiveram que se adaptar com os produtos feitos para mulheres brancas. Mas por que a gente não vai fazer pó, base, batom específico que valorizem a mulher negra e ganhar mais dinheiro com isso? E aí ela até mencionou um negócio muito legal, que existe uma rede que eu já não lembro o nome, que é estimulando as pessoas negras comprarem de empreendedores negros e negras. E como isso é sensacional, porque é um mercado gigante.
é simplesmente a maioria do Brasil, né? A maioria dos brasileiros. Então imagina que coisa maravilhosa. Se eles se unem e crescem juntos, é uma coisa maravilhosa. É assim, é como as mulheres valorizarem os produtos e as fábricas e as marcas e, enfim, de mulheres. É maravilhoso. O homem tende a perder espaço financeiro e econômico nisso? Talvez. Talvez. O homem branco tende. A gente está querendo ameaçar eles? Não, a gente está querendo crescer. Então, tem que ter espaço de crescimento para todos. Tenho certeza que tem. Só que é um mundo diferente. Não é o mundo que existiu até hoje. Obrigada. Carol, eu acho que é a última pergunta, né? A Cida. Cida, está com você a bola. Se apresenta, tá? Oi, Carol. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou assistente social do Centro da Juventude Rubem Berta, né? Colega de equipe e parceirona da Andressa, nós trabalhamos juntos. E viemos também, desde que a gente começou em equipe, trabalhar, conversar muito, debater sobre a questão racismo, né? Racismo estrutural, aprendi muito com elas. E esses tempos até a nossa Karine, que é a nossa coordenadora negra também, chegou e disse para um pessoal que estava ali, nós estávamos conversando e começamos a debater de uma forma mais efusiva. Aí ela olhou e disse assim, gente, ninguém está brigando aqui, a gente só está alinhando as ideias, né? Mas isso, né? Trazendo essas questões. E uma coisa que você falou lá no início me está fazendo pensar. O que fazemos com isso agora, né? Com toda a minha história, enquanto mulher branca, né, vindo de uma família que também tem negros nessa família, mais distantes, enfim. O que nós fazemos com tudo isso que vem na nossa história, né? Então, aí a minha questão é assim, é o respeito, furar essas bolhas e a gente começar a se olhar como ser humano, respeitando a história do outro, né? Compreendendo, tentando entender de onde vem essa história. Eu, como assistente social, a gente trabalha muito isso, né? Vamos compreender qual é esse movimento dessas pessoas agora, vamos ver a história, de onde ele veio, a sua ancestralidade, o que está movendo essas pessoas agora nesse mundo. E a pandemia veio também para nos mostrar ainda muito mais que essas questões elas ainda estão muito desestruturadas, né? Tudo aquilo que a gente vem passando e de alguma forma a gente vai, não é bem assim, vai botando para baixo do tapete, elas estão vindo e de alguma forma nos atropelando e fazendo nós pensar. Né? Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta, mas é isso. E essa frase que tu falou lá, e agora? Né? O que a gente faz com isso que está na nossa mão e que está na nossa responsabilidade e nosso respeito pelo outro dar continuidade. Furar essas bolhas, fazer com que elas se entrelacem e a gente vai vivendo. Né? Eu acho aí essa diversidade. Eu acho que não tem muito o que responder, mas eu acho que a gente não ia estar tendo essa conversa, né? Se a gente não estivesse todos em casa e sendo obrigados a parar para ter diálogos. Então, eu acho que a gente, mesmo que não seja todo mundo, eu acho que a gente respeitar esse momento e essas ideias e não deixá-las morrerem já é uma coisa muito importante. Mas, fundamentalmente, eu acho que a comunicação, e eu acho que a educação também, se horizontalizou, né? Não tem mais aquela ordem natural das coisas. O Jornal Nacional que todo mundo assistia e que daí vai dizer o que é importante, a partir dali a gente vai estar informado. Não tem mais isso. A gente se informa o tempo todo, toda hora, no telefone, no computador, na televisão, no rádio, em tudo que é lugar. E horizontalizado. A gente pode escolher quem a gente vai assistir, quem a gente vai ouvir. E a gente pode falar também, né? Porque abrir um canal hoje, assim como abrir um perfil numa rede social, é
É só querer. Isso é bom e isso é ruim. A gente tem que lembrar de usar isso para o lado bom. É ruim por quê? Porque a gente fecha muitas portas, né? A gente acaba conseguindo só ver e ouvir quem a gente quer. A gente consegue excluir da nossa bolha as ideias que a gente discorda. E isso é muito ruim, né? Assim, a gente só entrar em contato com uma ideia autoritária e violenta e de extrema-direita, quando ela invade a nossa bolha, para exercer autoritarismo, para exercer bullying, é muito ruim. É importante a gente perceber o que os outros canais que não têm afinidade, que a gente não tem afinidade com eles, estão produzindo, estão dizendo. É bem importante. É chato, porque a gente não tem tempo hoje para isso, mas é importante. É importante até porque nós vamos construir uma outra fala, vamos desconstruir e construir, porque a informação é isso, tu vai construindo e desconstruindo, vai percebendo qual o movimento que você vai conseguir mais olhar para o outro e perceber que somos seres humanos. O quanto estamos distantes, né? O quanto estamos longe nesse argumento. E isso é muito difícil, né? Porque tinha uma época em que ser gremista e colorado não impedia ninguém de comer churrasco junto. Não. E estamos numa época em que, dependendo da fase do ano, dependendo do resultado dos campeonatos, pode impedir. E isso é muito ruim. Isso é um absurdo. A democracia é exatamente o contrário disso. É poder ter opiniões diferentes, desde que elas não sejam ofensivas e criminosas, né? E conviver. Então, isso é... A vitória do autoritarismo depende dessa divisão. Porque 25%, 30% dos votos numa sociedade dividida é muito. Mas numa sociedade que não está dividida, é muito pouco. E é aí que entra a importância de furar as bolhas, né? Essa horizontalidade ajuda a bipolarizar, a polarizar, a deixar todo mundo dividido. Mas a gente tem que aprender a usar essa horizontalidade para enriquecer o diálogo e para não se calar, não deixar acabar o diálogo. Exige muito exercício, muita paciência, exige... Né? Não é fácil, não é fácil. E com certeza não é fácil numa escala grande, mas não é tão difícil, talvez, na nossa realidade, com os nossos parentes, com os nossos amigos, mesmo que pense diferente, mesmo que uma ideia aqui, uma ideia ali, às vezes faz a pessoa, talvez e tal. Então, assim, nisso, o George Floyd foi muito importante. Porque ele uniu democratas e republicanos, brancos e pretos, policiais e civis. Sabe? Muitos policiais, a maioria, concorda que aquilo foi um absurdo, um crime horroroso medieval. E isso é importante. Teve aquele momento, aquele crime, aquele vídeo que uniu todo mundo. Ali todo mundo, até o Donald Trump, teve que dizer, não, realmente não foi legal. Vamos falar sobre isso. E, às vezes precisa de uma coisa assim. A pandemia aqui, a gente está 90 dias da eleição para presidente dos Estados Unidos. A pandemia talvez exerça esse papel de, ok, beleza, esquerda, direita, mas para aí. É a minha saúde que a gente está falando. E aí talvez seja mais importante do que qualquer AUE de esquerda e direita. Veremos. Mas o que a gente pode fazer agora? Continuar conversando, educar as crianças e os jovens para essa nova visão, não para aquela visão para a qual a gente foi educado. Sim. E não cansar, não desistir. Se um dia está cansada, beleza, vai dormir mais cedo. Lê um livro tranquilo, vê uma série tranquila, mas no dia seguinte vamos voltar à batalha, porque dá desânimo, dá muito desânimo. Mas a história não é linear.
Depois do que foi considerado o melhor presidente da história americana, Abraham Lincoln, veio o que foi considerado o pior presidente da história americana, que era um cara, Abraham Lincoln, lutando uma guerra civil para acabar com a escravidão. Veio um presidente que era escravocrata, que era racista, que era... Enfim, a história não é linear. E não é coincidência que depois do primeiro presidente negro dos Estados Unidos foi eleito um presidente racista, filho de um homem que fazia parte da Ku Klux Klan. Não é coincidência. Não é. E a história mostra que ela, tudo que sobe, desce. Em algum momento, não sei se vai ser daqui 90 dias, talvez seja daqui 4 anos e 90 dias, em algum momento, muda. E a gente tem que estar pronto. E a gente tem que estar conversando e melhorando. Eu sei que depois dessa cobertura das manifestações, eu aprendi. E toda vez que me chamam para ter uma conversa, eu falo isso que eu falei para vocês. Não é nada genial, não é nada de outro mundo. É uma experiência, é uma vivência. E todos os dias a gente está crescendo. E depois disso eu comecei a ler mais livros sobre como tratar a cor, mais livros sobre racismo, mais matérias sobre reparação do racismo. Isso no Brasil eu não sei se ainda se fala, se já se fala muito nisso. Aqui, como é período eleitoral, se fala bastante sobre isso. Como reparar séculos de diferença e de escravidão e de desleixo, descuido e desamparo a todo um grupo da humanidade. Então, como é que se repara isso? Aí tem muita gente que diz: ah, bom, mas a gente não pode reparar hoje os erros de séculos e séculos que não fui nem eu que fiz. Não foi você que fez. Mas vamos conversar sobre reparação? Será que as cotas são um tipo de reparação? São. Vamos discutir se cota vale a pena ou não? Vamos falar sobre os resultados das cotas. Vamos falar sobre quantos jornalistas negros existiam no Brasil antes das cotas e quantos jornalistas negros existem no Brasil hoje. E dá para fazer isso em qualquer profissão. Então, vamos avaliar. São o quê? 10 anos de cotas? Vamos avaliar o resultado disso. Vale a pena continuar? Não vale a pena continuar? É um tipo de reparação? Mas aqui se fala em reparação financeira. E eu acho uma discussão muito, muito, muito útil. Que, de novo, eu como mulher branca não vou sair ganhando. Mas eu como ser humano, num mundo que eu amo morar em Nova York porque tem segurança, é uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. E eu sei que essa segurança, como jornalista, eu gosto de ver o mundo, falar com as pessoas, ter acesso. Eu sei que a segurança me dá mais acesso, porque quando eu cobria Rio de Janeiro durante 3 anos, eu não tinha acesso a muitas partes da cidade. Como jornalista, eu era proibida de ir cobrir uma manifestação em Manguinhos. Proibida. E quando fosse, tinha que avisar Deus e o mundo, preparar toda uma produção, ir com segurança, ir com um colete de proteção, ir com carro blindado. Gente, para ir falar com pessoas. Entende? Eu não estou indo no Iraque, não estou indo no Afeganistão, estou indo em Manguinhos. Eu não podia, eu não tinha acesso àquele lugar. E quantas pessoas de Manguinhos não têm acesso à Praia de Ipanema? Né? Então, a segurança dá acesso, dá liberdade. E quanto menos desigualdade houver, mais segurança tem. É um caminho óbvio. Uma vez eu entrevistei o ex-diretor da polícia aqui de Nova York. Nova York tem esse case, né? Era uma cidade ultra-violenta, a cidade mais violenta do mundo. Nunca foi a cidade mais violenta do mundo. Era uma cidade muito violenta. E hoje é uma das cidades mais seguras do mundo, blá, blá, como é que foi feito isso? Porque eles prendiam todo mundo pelo menor crime possível. Sim, não é bem assim. Aí eu fui entrevistar o diretor do Departamento de Segurança de Nova York daquele período, fim dos anos 80 e início dos anos 90. E ele falou assim, não, todo mundo quer a fórmula. Deixa eu comprar a fórmula para levar para minha cidade. Não existe essa fórmula, ele falou. Eu achei, assim, sensacional essa entrevista. Ele disse, aumentou mais de 100% na época as políticas sociais. Em segundo lugar,
se decidiu que os policiais que iam ficar nos bairros, todos os bairros, mas principalmente os bairros mais violentos e mais humildes, mais pobres na época, Bronx, né? Todas as áreas do Bronx, Harlem, Brooklyn, algumas áreas do Queens, esses policiais teriam que ou se mudar para lá com a polícia, com a família, ou só iriam policiar lá. Eles tinham que conhecer as pessoas pelo nome, que é mais ou menos a ideia da UPP no Rio de Janeiro, mas menos militarizada. É mais a área de trabalho dele ali. Se ele pudesse mudar para ali com a mulher e os filhos, melhor ainda. Então, ele quer que aquela área prospere. Ele não quer que aquele garoto bata a carteira e vire um criminoso. Ele quer que aquele garoto bata a carteira, leve um safanão da mãe e vá para a escola. Né? É diferente. Então, aí teve esse movimento também. E tiveram vários outros movimentos de diminuir a corrupção na polícia, limpar a polícia, aumentar o salário dos policiais, aumentar o treinamento dos policiais. A polícia de Nova York é a cidade com o maior número de policiais do mundo inteiro e ela é muito bem treinada, muito bem treinada. Então tem investimento. E aí sim tem aqui o que todo mundo acha que é a receita. Pequenos crimes são crimes. Essas pessoas têm que ser detidas. Detidas. Então, o cara pulou a roleta do metrô sem pagar, ele é detido. E é fichado. Bateu carteira, é detido. Roubou a bicicleta, detido. Roubou o pneu da bicicleta, detido. Jogou o papel no chão, vai ser chamada a atenção. E assim por diante. Mas o argumento não é, vamos lotar as prisões. Não. O argumento é, o cara que rouba a carteira fica preso 2 dias. 2 dias. Depois, se ele baixa a carteira de novo e é preso de novo, vai ficar preso 1 semana. Assim, o que acontece? Gradualmente, a cidade de Nova York foi diminuindo o número de pessoas presas. E o argumento dele é, quanto menos presos tu tem, menos violência tu tem, menos crime tu tem. Porque a pessoa respeita respeita que ela vai responder por aquilo. Não é assim, roubou 3 vezes, fica preso 10 anos. Não. Roubou 1 vez, fica preso 2 dias, roubou 3 vezes, sei lá, fica preso 1 semana, eu não sei os números exatos, mas o fato é que a pessoa tem que se dar conta que aquilo vai levar à prisão e vai ser uma incomodação na vida dela. E ele não vai pagar com a vida, ele não vai pagar com violência, ele não vai pagar sendo escrachado. Ele vai pagar com incomodação. E aí, a partir dali, ele tá armado, não pode ter arma na cidade de Nova York, ele tá armado, vai ser fichado, detido, sei lá o quê. E assim foram diminuindo o número de pessoas que foram presas por crimes mais graves e com penas mais longas, foram aumentando as prisões de pessoas com crimes menores, que daí não escalavam para se transformar num assaltante de banco. Eles eram presos antes, quando pulava a catraca, quando roubava a carteira, quando andava armado, e acabavam desistindo daquela carreira criminosa. Funcionou. Veio também a base de muita violência policial, que era o stop and frisk, parar as pessoas na rua para revistar e checar o nome, etc. Então, não é nem tudo é muito bom. Mas olha esse raciocínio, né? É humanizar a situação toda. Não é criminoso bom, é criminoso morto. É o contrário. Criminoso bom é o ex-criminoso. É quem entendeu que está dando muito trabalho ser criminoso. Vamos servir mesa, vamos abrir um negócio, vamos fazer um curso, sei lá, entendeu? Vamos fazer alguma coisa, porque não está mais pagando. E esse é um movimento social, não é um movimento da polícia, é um movimento social. E eu acho que é uma decisão de todos, né? É como a gente vota, é como a gente se comporta, é como a gente responde quando o crime é com a gente ou com alguém, é como a gente conta as coisas e respeita o espaço dos outros e a dificuldade dos outros. Enfim. Gratidão, Carol. Muito, assim, uma tarde que a gente teve aqui de muito aprendizado, né, de trocas. A gente fica muito feliz quando a gente consegue.
trazer uma pessoa que fala tão bem, que tem propriedade, né? E vivenciar isso ainda traz para nós, né, com a nossa rede, um enriquecimento de conhecimento, cada um que está aqui hoje. Eu desejo, né, para você, para sua família linda, Joca, pedir um beijão, agradecer bastante a sua participação aqui com a nossa rede. Essa rede está aberta para você, né? A gente trabalha com o processo de educação aqui em diversos estados, e esses profissionais que estão aqui que estão na ponta, atuando com essas pessoas, com esses jovens, e com certeza a gente vai estar levando, através de você e para essas comunidades, o conhecimento, e a gente vai repassar isso nas nossas atividades, nos nossos ambientes em que a gente atua. Gratidão, muito obrigado. Pessoal, vamos fazer a nossa foto oficial e aí declaro encerrado, e só agradecer a você e a todo mundo que pôde participar aqui hoje. Muito obrigado. Nossa, gente, mas eu que agradeço, porque eu não tenho propriedade nenhuma, é só experiência e rua mesmo. Mas é muito bacana poder ter essa conversa, principalmente ouvir também o que vocês falaram. Obrigada. Foi ótimo. Alguém bate a foto aí, pessoal? Que está com o computador, todo mundo ligou as câmeras. Vamos passar perfuminho, tá todo mundo bonito, cheiroso para foto. Alguém bate a foto para nós aí, manda no grupo? Isso. Então, 1, 2, 3 e... Muito obrigado, tá? Um abraço a todo mundo e eu desejo uma boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo, um beijo grande. Gratidão. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Carol. Muito bom. Bom. Gente. Obrigado pela palestra. Valeu. Tá indo.